Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a região Nordeste. Olha aqui, ó, tô aqui ainda todo nordestino, tá bom? Muito sol, muita praia, tá bom? Com muito cuidado. Ó, vamos lá. O Nordeste na atualidade. Nós sabemos que é classificado pelo IBGE, são classificadas pelo IBGE duas regiões, problemas, tá bom? A região Norte e a região Nordeste. A região Nordeste, especificamente, é a região problema por conta da seca, tá bom? A seca que tem aí no interior do Nordeste, no sertão nordestino, é classificado como uma região problema. Problema pelo seguinte fato, que é difícil de resolver. Nós temos aí a transposição do Rio São Francisco, que as águas do Rio São Francisco estão sendo levadas para locais que não têm rios, né, ou que tem pouca água, só que mesmo assim é uma questão natural, e uma questão natural é muito difícil de se resolver. Mas vamos lá, nem só de problema vive o Nordeste, tá bom? Então vamos lá. O Nordeste, né, como está aí no texto, é a área de colonização mais antiga, né? Foi a primeira área, a primeira parte do Brasil que foi colonizada, tá bom? Que chegaram aqui aí os portugueses, então é a mais antiga do território, tá bom? A economia apresentou um crescimento muito grande, gente. Nós temos uma diversidade econômica muito boa. O problema é que a economia do Nordeste, ela fica muito concentrada, principalmente, certo? Na questão da faixa litorânea, né? Bem mais próxima ao mar, porque o clima é mais favorável e onde tem mais empresas, mais indústrias e mais pessoas. O ruim é isso, não está bem distribuída essa diversidade econômica. Existe um aumento da população muito grande, certo? Uma taxa de urbanização muito grande, ou seja, quanto mais eu tenho indústria, mais urbanização eu vou ter. Só pode ter urbanização se antes tiver industrialização, tá bom? Então o Nordeste já está nessa parte aí muito boa que o Nordeste, a maior parte da população do Nordeste vive nas áreas urbanas, tá bom? Beleza? Vamos embaixo aqui. Atividades econômicas. Quais são essas atividades que o professor Rafael está falando? Nós temos o nosso parque industrial. Um parque industrial, gente, é justamente isso aí que vocês estão vendo. Um parque industrial vai ser um local, certo? Onde eu vou ter vários tipos de indústrias, vários tipos de produtos sendo produzidos ali, certo? Igual um parque de diversões, onde eu tenho vários brinquedos de várias modalidades. Então, no Nordeste, o parque industrial vou ter a fabricação de automóveis, de refinarias, certo? Para motos, os estaleiros, né? Para construir os navios. Tem uma paradinha grande, né? Agora, né? Uma paradinha, né? Mas mesmo assim, ainda tem alguns setores do estaleiro que estão funcionando, tá bom? Então eu vou ter uma diversidade muito boa. No que se fala da agricultura, se modernizou muito a agricultura do Nordeste, apesar de que grande parte da agricultura do Nordeste é de agricultura familiar, pequenos produtores com pequenas propriedades. Mas são esses pequenos produtores e essas pequenas propriedades que abastecem 80% da mesa do brasileiro. Por quê? Os outros 20% é de uma agricultura mecanizada, onde o produto é exportado, é vendido para outros países por conta do valor, tá bom? Nós temos aí a questão de serviços e comércio, que é o terceiro setor da economia. Eu tenho um primeiro setor, que é o setor primário, agricultura e pecuária, secundário, indústria, anote isso aí, e terciário, serviços e comércio. Nós temos um setor de serviços e comércio muito grande, muito importante, que vem crescendo bastante, tá bom? O que é que vai estar dentro de serviços e comércio? Escolas, bancos, o comércio em geral nas lojas, os shoppings, tudo isso, o turismo, certo? Que o nosso turismo é muito rico, tá certo? Nosso turismo aí, nós temos uma rede hoteleira muito importante, principalmente em Pernambuco, tá certo? Tranquilo aí? Vamos lá, veja que o Nordeste não é tudo isso de ruim que o pessoal fala, não. Nós temos aí a área de dinamismo econômico, né? O que é a área de dinamismo econômico? É uma área, né? Uma região que vai estar sempre ali numa grande dinâmica, sempre em transformação, sempre em crescimento, não fica parada, estagnada, não. Está sempre se modernizando, sempre crescendo, tá bom? O litoral, lembra que eu falei, a faixa litorânea do Nordeste é a área mais industrializada, é a área que concentra a maior parte da população e a maior parte do sistema econômico, principalmente no que se refere a
fabricação de automóveis e a exploração do petróleo, tá certo? E a exploração do petróleo principalmente ali na região do estado da Bahia, tá bom? Beleza aí? Tá tranquilo? Não vou esquecer isso aí não. O interior do Nordeste, né? Ele é mais voltado para a questão agropecuária. Agropecuária, pessoal, tá dentro da agricultura e pecuária, né? As plantações e as criações de animais, tá bom? Apesar que eu falei para vocês que é uma área do interior que é muito seca, mas nós temos o Rio São Francisco, certo? E esse Rio São Francisco, ele é utilizado para irrigar as plantações e para também fornecer água para as criações de animais. Então é um rio muito importante, né, para essa área aí, tá bom? Principalmente no que se refere à agricultura. Lá em Petrolina, certo? Tem um sistema de irrigação, certo? Que é um sistema de irrigação muito bem elaborado para não desperdiçar água, tá bom? E que esse tipo de irrigação fez com que a produção lá de Petrolina conseguisse ser exportada, vendida para outros países. Lá em Petrolina se produz manga, produz uvas, vinhos, certo? Então vejam aí a grande diversidade que tem, apesar de ser no sertão, certo? No sertão lá do Nordeste, tá bom? Vejam essa importância aí, tranquilo? E eu tenho aqui para vocês a questão dos indicadores socioeconômicos. O que são os indicadores socioeconômicos, Rafael? É o estudo de como está a população do Nordeste, como é que vive a população do Nordeste. Está nascendo mais pessoas, se está morrendo mais pessoas, se tem muitas pessoas nas escolas, se tem muitas pessoas trabalhando ou não. Então, os indicadores sociais é um estudo sobre a população. E nesse caso específico aí, nós estamos estudando a população do Nordeste, tá bom? Historicamente, grandes desigualdades, né? Lembra que eu falei para vocês no começo da aula, a região Norte e a região Nordeste são as regiões problemas, muitas desigualdades sociais, poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres. Mas isso é a realidade do Brasil inteiro, né? E não seria diferente no Nordeste, tá bom? Nós temos aí um dos piores indicadores socioeconômicos, justamente pelo fato de ser uma região que apresenta vários problemas, principalmente no que se refere à economia, tá bom? Porque a economia é muito concentrada em uma parte, não é bem distribuída. Precisa ter, assim como grande parte, assim como todo o Brasil e o mundo, uma boa distribuição de renda, ou seja, as pessoas devem igualar melhor a renda das pessoas, porque tem salários muito altos, enquanto outras pessoas têm salários muito baixos. Então, isso é o que nós chamamos de má distribuição de renda. A riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas e a grande maioria das pessoas não está usufruindo dessa riqueza, tá bom? Ou ganhando um pouquíssimo. Por isso que isso aumenta. O que é que aumenta a desigualdade social? A má distribuição de renda, tá bom? Também nós temos um caso muito preocupante, que é o terceiro ponto aí, a mortalidade infantil. Mortalidade infantil é o seguinte, gente, crianças que não conseguem completar um ano de idade, crianças que morrem antes de completar um ano de idade, estão dentro da taxa de mortalidade infantil. E um local que eu tenho uma taxa de mortalidade infantil muito alta, é um local que eu tenho sérios problemas em relação ao quê? Saúde, educação, segurança, infraestrutura. O que é que entra dentro de infraestrutura? Tratamento de água, tratamento de esgoto. Então, isso é muito importante saber direitinho em uma localidade, porque se eu tenho uma taxa de mortalidade infantil alta, eu tenho problemas em todos esses setores. Se eu tenho uma taxa de mortalidade infantil baixa, esses setores não apresentam grandes problemas, tá bom? E por fim, gente, está tendo um crescimento, né? Dentro desses problemas, existe ainda um crescimento na região Nordeste em relação ao aumento do rendimento domiciliar, né? Ou seja, aumenta aí a população e uma parte da população está saindo desse patamar aí de pessoas muito pobres. Apesar de todos esses problemas que eu falei para vocês, mas lembre-se que eu falei no começo da aula que o Nordeste apresenta um grande crescimento econômico. Para vocês terem ideia, houve uma época que Pernambuco teve um crescimento econômico maior do que o do Brasil. Proporcional, claro. Não é que Pernambuco ficou mais rico do que o Brasil,
Mas por conta do tamanho de Pernambuco, ele cresceu tanto economicamente, não cresceu no tamanho do território, economicamente, que teve um crescimento maior do que o Brasil, mas depois foi caindo por conta de uma série de fatores que nós vamos ver em outras aulas, tá bom? Então preste atenção em tudo que eu falei aí sobre essa região Nordeste. Nós temos as vantagens que eu falei para vocês econômicas e essas desvantagens sobre a má distribuição de renda, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui e continue em casa.